Pai, Senhor Jesus, tudo bem? Espero que você esteja bem. Como eu disse antes, estou aqui com a revista, né, da Escola Dominical. O Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo Paulo. Chegamos ao final do trimestre e, e a minha alegria e a minha satisfação é de aprender sempre mais a palavra do Senhor. E nessa lição do segundo trimestre, foi uma bênção, graças a Deus, aonde olhamos através de João a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua personalidade, a sua característica, né, a natureza divina, a natureza humana. Vimos as suas palavras ensinadas através do livro de João, né, e vemos também as características do apóstolo, né, apóstolo do amor, apóstolo João, discípulo de Jesus, até mesmo ele diz, o discípulo amado de Jesus, glória a Deus. E com grande alegria, meus irmãos, eu quero iniciar, né, mesmo com poucos recursos aqui, mas eu quero iniciar falando sobre as lições bíblicas. Esse é o encerramento, mas haverá outros e outros, se Deus assim permitir, estaremos aqui estudando a palavra do Senhor. E próxima lição já é sobre Atos dos Apóstolos. O comentarista é José Gonçalves e é interessante porque, assim como João encerra seu evangelho, o comentarista pastor José Gonçalves, ele, ele praticamente traz para nós como se fosse uma continuação, né? Quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, aí José Gonçalves traz para nós o que a igreja de Atos dos Apóstolos faz quando Jesus não está fisicamente presente com eles e o que eles fazem. Então, no próximo trimestre, nós vamos estudar sobre a igreja primitiva. Vai ser uma benção, no nome de Jesus. Muito bem, sem mais delongas, eu quero, antes de iniciar a lição, a última lição, né? Lição 13, a renovação da esperança. Renovação da esperança é o título da lição. Antes de nós falarmos sobre isso, é importante e é necessário, irmãos, sempre refazer, né, todas as lições que nós estudamos. Você vai no índice, né, da revista e você faz uma recapitulação daquilo que nós estudamos e aprendemos, né? A lição número 1 falou sobre o verbo que se tornou carne, né? A lição número 2, o novo nascimento. A lição número 3, a verdadeira adoração. A lição número 4, Jesus, o pão da vida. A lição número 5, a verdade que liberta. A lição número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. A lição número 7, eu sou a ressurreição e a vida. A lição número 8, uma lição de humildade. A lição número 9, o caminho, a verdade e a vida. A lição número 10, a promessa do Espírito Santo. A lição número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E a lição número 12, do julgamento à ressurreição. E a lição de hoje, a renovação da esperança. Observe, irmãos, que dentro dessas lições, o autor, o comentarista, né, da lição, Elianai Cabral, pastor Elianai Cabral, ele focou, né, umas palavras ditas por Jesus, palavras redentoras, né, palavras
mostrando que que Jesus é Deus, né? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, né? E dentro dessas temáticas também, ele foi colocando em cada lição para que o livro de João pudesse ser encaixado, né? O livro de João, como os irmãos já observaram, tem 21 capítulos, né? O livro de João, o Evangelho de João, tem 21 capítulos. Eu vou até conferir novamente, né? Às vezes a gente é falha, a gente erra, mas é bom a gente conferir novamente quantos capítulos de João tem. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, João, tá aqui, João 21, então, 21 capítulos. Se os irmãos observar, nós observamos que João falou praticamente os 20 capítulos, né? Os 20 capítulos. 20 capítulos. O capítulo 21 não foi assim aproveitoso, né? Não foi aproveitoso. Mas, se os irmãos observarem, é como é que se diz, um testemunho de João, o que aconteceu depois, né? Que Jesus morreu e veio um pouco de frustração, porque Jesus não estava mais próximo, né? Aí no capítulo 21 nos mostra que os discípulos estavam pensativos e o apóstolo Pedro, ele disse: "Eu vou pescar". Capítulo 21, versículo 3. Eu vou pescar. Então eles foram pescar, os discípulos. Nesse barquinho estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e os outros dois discípulos, né? E eles estavam lá pescando e nada tinha apanhado. Então Jesus aparece novamente, né, para confortar e também para conversar com Pedro, para que Pedro pudesse apacentar os seus cordeirinhos. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Mas vamos lá, sem perca de tempo. Lição número 13, né, aonde os irmãos vão acompanhar em suas congregações locais, dia 29 de junho de 2025. O texto áureo diz assim: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. João 20, versículo 26. A verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Glória a Deus. Aí nós vamos ver aí a leitura bíblica em classe, que está inserida em João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, do 24 ao 31, onde narra o assunto da lição de hoje. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos escravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse:
Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Que linda, né, irmãos? Que linda história do nosso Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, e traz várias lições para nós. Jesus sempre se apresentando no meio, no meio. Isso é importante. Isso me lembra do versículo, se eu não me falha a memória, capítulo 20 de Mateus. Deixa eu só conferir aqui com os irmãos, né? Que me lembra aquele versículo, não, o 20 não, capítulo 18, versículo 20. 18, 20 de Mateus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Estou no meio. Jesus está no meio da tua casa, da tua família, no meio da igreja. Ele está no meio do teu coração. Glória a Deus. Essa palavra meio, né? Jesus está no meio. Me lembra também de Apocalipse. Você lembra? Bora conferir? Apocalipse, capítulo 1. Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu gosto de ler, porque nem tudo está gravado na cabeça, né? Eita, glória a Jesus. Vamos lá, aqui, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos cartiçais, no meio, os irmãos sabem que cartiçais é a igreja, né? No meio das igrejas, no meio dos sete cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu quem? João, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra aqui é a sua mão, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. No versículo 20, para esclarecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está no meio da sua igreja. No capítulo 2, né, onde ele fala a igreja de Éfeso, ele também repete essa palavra meio. Olha só, capítulo 2 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que anda no meio, que anda no meio. Glória a Deus. Jesus anda aí, no meio da igreja, da sua igreja.
Isso é uma observação, né? Então nós vemos que todas as vezes Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos e todas as vezes fica no meio deles, no meio, para que todos possam ver, para que todos possam tocar, para que todos não venham se confundir ou até mesmo pensar que era um fantasma ou era um espírito voador. Não. Jesus mostra para nós que quando nós seremos transformados, transformado quando eu digo nosso corpo será glorificado, ele mostra para nós que vai ser como o dele, que atravessa a parede, né, que está aqui e depois está em outro lugar, ou seja, o nosso corpo glorioso não vai estar mais preso à lei física deste mundo, né? Então Jesus mostra a nós que quando nós ressuscitado ou arrebatado, né, que esse dia vai chegar, eu creio, então nosso corpo será glorioso. Louvado seja Deus. Então, muito bem, eu vou fazer algumas observações, eu não vou estar me prendendo, né, lendo tudo, não. Eu vou só fazer algumas ponderações em cada tópico e cada ponto do subtópico. Amém? Então vamos ao comentário. O comentário diz assim na introdução: chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Ponto culminante da esperança. Por quê, irmãos? Porque já ouvi pregadores e até mesmo outras pessoas falarem que a nossa vitória está na morte de Jesus. E não está, não está na morte. Está na ressurreição. É por isso que o nosso emblema, nosso foco aqui da lição, né, o título da lição, a renovação da nossa esperança, é que ele ressuscitou, né? Os discípulos estavam com medo, apavorados, frustrados, pensativos, ficaram, né, poxa, fez tanto milagre, ressuscitou tantas pessoas, multiplicou pães e peixe, fez coisas que os nossos olhos não cabe o que ele fez, o que ele operou, né? Viram e ouviram Jesus falar: aquieta-te, mar, né? Aquieta-te, vento, e tudo ficar calmo porque ouviu a voz de Jesus. E quando vê Jesus pendurado na cruz, morre e é colocado no sepulcro, aí os discípulos pensaram o que poderia acontecer com eles, como aconteceu em outros episódios. Quem conhece a história, que muitos se levantaram para redimir Israel, mas não conseguiram. Houve várias batalhas, guerras, e não conseguiram. E nessa, e nessa, e nessa certeza, né, que viram o Mestre Jesus, né, e os sinais mostrando que ele é o Filho de Deus, e mesmo assim eles morreu. E agora? Quem poderá nos ajudar, né? Vê, eu estou falando aquilo que eles estavam pensando, aquilo que estava corroendo no pensamento deles, no coração deles. E agora? Jesus morreu. As portas estavam fechadas, as janelas fecharam, tudo estava fechado. Eles tinham medo de represálias, né? De pessoas querer também pegar eles para morrer, para matar. Mas ainda não era a hora deles.
mas no meio esses, né, nesse redemoinho de pensamentos, de dúvidas, de frustração, nesse ninhado de pensamentos, Jesus atravessa a parede e diz a primeira coisa: a paz seja convosco. Ou seja, era como se eles não tivessem paz. Meu Deus do céu. Não aconteceu já assim com você? Né? As dificuldades vêm, as tribulações vêm, às vezes uma doença, alguém da sua família, às vezes é um problema e às vezes, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E é nessa hora que Jesus chega e fala: paz seja convosco. Devemos ter essa paz, paz de confiar em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, o ponto culminante aqui é que a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, não na morte. A morte já estava agendada por Deus, estava já escrito, profetizado nos livros proféticos que Jesus viria, morreria, e até ele mesmo falou. Vamos ver isso nesses pontos e tópicos da lição. Aí, ponto 1, né? Tópico primeiro, a aparição de Jesus Cristo. Ponto 1, paz seja convosco, né? Aí nós vamos ver aí, na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos. Permaneciam escondidos dos olhares dos transuentes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Por isso que era necessário, né, fechar portas e casa, porque além de estar emaranhado com frustrações e medos e dúvidas, mesmo assim eles estavam perto da onde condenaram Jesus. Aí já não era mais de madrugada, como no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos seus discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Observaram? Ou seja, quando as mulheres se levantaram de madrugada, né, levando especiarias, né, como diz Mateus, as mulheres se levantaram e foram ao sepulcro de Jesus, querendo assim passar mais especiarias no seu corpo, né, essência, óleo, e mas ao mesmo tempo elas estavam preocupadas, mas quem vai remover aquela pedra, né? Preocupada. E, e isso é interessante, é uma lição aqui, né? Será que ainda existe mulheres que se levantam de madrugada? Ainda tem aí? Louvado seja Deus. Mulheres guerreiras, mulheres que oram, mulheres que buscam a presença de Deus, se levantam ainda de madrugada para buscar o Senhor, porque elas foram buscar o Senhor, elas foram se encontrar com o Senhor. E nós sabemos da história, né? Chegaram lá, o sepulcro já estava removido e, e o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, né? Maria começou a chorar. Levaram, roubaram o corpo do meu mestre. E começou a chorar. Né? Mas de repente Jesus se apresenta. Maria, oh glória a Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus dá uma missão para ela. Vai,
e diz a meus discípulos que eu me encontrarei com eles na Galiléia. Louvado seja Deus. Continuando. No entanto, eles mostravam ceticismo quando a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Eles não creram, não. Não creram. Há um texto também em Mateus, né, que, que afirma, né, o que aconteceu nesse episódio, em Mateus capítulo, último capítulo, né, 28. Glória a Deus. Chegou o verão aqui, meus irmãos, e aí o sol é tão quente, tão seco, né, que vai mexendo com a garganta. Mas observe, Mateus capítulo 28, versículo 17, diz assim: E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Para quê? Talvez até passou despercebido, né, por alguém que já leu Mateus 28 e não percebeu isso, né, que muitos puderam até ter visto Jesus. Olharam, mas ainda não caiu a ficha, não. A mesma coisa foi com Tomé, nós vamos já falar sobre ele, né? Continuando. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, né? Interessante. Cada um mostra um episódio do que aconteceu. Mateus mostra para nós o que aconteceu quando Jesus foi preso. Todos foram dispersos. Ainda continuou Pedro lá querendo defender Jesus e vai e pega a sua espada da sua bainha, corta a orelha de um soldado, né? E aquele tumulto, e Jesus fala: Pedro, guarda a tua espada. Aquele que é ferido com espada será ferido também. Hum, Vocês sabem desse episódio, né? Então, Pedro começou a seguir Jesus de longe, como diz Lucas. A gente vê, aliás, João, né? Testifica isso, que Pedro seguia Jesus de longe, né? E é interessante que só em João nós vamos ver Jesus sendo julgado, e João testificou isso, né? Ele entrou no Sinédrio, né? E observou todo o julgamento do Sinédrio, né? De Anás, Caifás. Ele tinha acesso. João tinha acesso. Quando Jesus foi preso, apareceu Judas beijando o seu rosto, né? Muitas lições podemos tirar desse episódio. Judas beijando, Pedro cortando a orelha, discípulos apavorados saindo correndo. E vemos uma coisa inusitada que nós vemos também em Marcos, só em Marcos. Nós vamos ver um jovem saindo nu, nu daquele episódio. Se Marcos escreveu, então foi ele mesmo. Foi ele mesmo, né? Então, cada autor, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, nos mostra a visão daquele momento, o ambiente, o lugar, o que os discípulos fizeram. Por isso que nós estamos estudando essa lição sobre o olhar apenas de João. Mas não tem como não falar, né, dos outros também para complementar, né, a lição desse trimestre que está findando. Então, nos ajuda muito. Tanto Mateus, Marcos e Lucas nos ajuda muito, muito a compreender esse episódio. Aí, continuando, Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois,
Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como um consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas, no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes a palavra: Paz seja convosco. Jesus queria que eles continuassem, não ficassem naquela situação. Jesus praticamente estava mostrando para nós que ele estava incentivando, ele estava impulsionando a eles a avançar. Bora avançar, né, gente? Eu ressuscitei, estou aqui, né? Mas eles estavam com medo. Segundo, registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, né? Os irmãos sabem que Jesus ressuscitou e estava ressuscitado já há 40 dias. Então, 40 dias, faltava 10 dias para o dia de Pentecoste. Os irmãos sabem disso, né? Então, Jesus é assunto aos céus, mas ele deixou promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Lucas 24:49, né? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, em toda Samaria, mas recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, né? Atos 1:8, né? Então a igreja continuou em Jerusalém orando, e talvez na mesma casa onde Jesus apareceu 3 vezes, Pai seja convosco, né? E começaram a orar, a buscar a Deus. Era 120 pessoas orando. Atos capítulo 1, versículo 14 nos mostra isso. Orando, orando. Jesus é assunto aos céus, né? Completou 40 dias, sobe. Aí, para completar o dia de Pentecostes, faltava 10 dias. Então Jesus subiu e passou 10 dias em silêncio, sem Jesus já fisicamente. E eles começaram a buscar a presença do Pai, o revestimento. E depois de 10 dias, houve o resultado. Quando inteirou os 10 dias, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, né? É uma referência onde eles estavam, né? No mesmo lugar. E foram repartidas no mesmo lugar. E houve-se um som, né? Um som, vento veemente, encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, né? Vocês lembram desse episódio? Glória a Deus. Continuando, para não ficar muito longo, né, esse vídeo. Continuando aqui. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, né? Ponto 2 aqui, ele fala sobre registro das aparições de Jesus, né? Aonde ele apareceu. Primeiro ele apareceu a Maria Madalena, junto ao túmulo vazio. Depois seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Terceiro, depois foi a vez de Pedro, né, que ele apareceu. Quarto, ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, né, foi visto entre eles. Jesus também se revelou aos discípulos, né, reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. O sexto, posteriormente, na presença de Tomé, né? Isso é um ponto importante, né? Jesus apareceu só para Tomé, né? A seguir, o sétimo, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Oito, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, né? Onde
Paulo também confirma isso, 1 Coríntios 15:6. Nono, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, né, que foi pastor de Jerusalém e também escreveu a sua carta, né, Tiago. E 10, por fim, manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, onde ele subiu aos céus. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. São evidências. Terceiro, preciosas lições. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã, né? A nossa fé está em Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Louvado seja Deus. Mas embaixo diz assim: alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu fiz aqui algumas anotações fazendo uma pergunta. O que representa para você a ressurreição? O que representa para você? Comente aí. E não esqueça, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, me ajude, tá bom? Me ajude, vamos juntos aprender a palavra de Deus. E comente aí, deixe o seu comentário o que representa a ressurreição de Jesus para você. Amém? Para mim, a ressurreição representa vitória. Vitória que nos dá esperança que se mesmo nós morrermos e não virmos ou vermos o arrebatamento acontecer, mas a vitória de que um dia ele vai tocar a trombeta e nós seremos ressuscitados, né? Eu não posso afirmar, como diz muitos pregadores dizendo aí, que nós seremos a geração que será arrebatada. Mas, peraí, a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Então, no mundo que nós estamos vivendo, né? Eu posso estar aqui hoje, amanhã não posso estar, então é Deus que sabe todas as coisas, né, irmãos? Então, mesmo se eu não ver, mas eu serei ressuscitado. E essa é a nossa esperança. Amém? E o melhor, seremos ressuscitados para sermos arrebatados primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 em diante, né? Que fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Continuemos. Um dia seremos como o Senhor. A outra, a outra questão aqui que eu posso dizer aos irmãos, que me fez lembrar, e eu até anotei aqui, é que se Jesus ressuscitou, o que diz essas religiões, né? Maomé, Allan Kardec, Padre Cícero, né? Buda, né? Eu sempre, às vezes, eu digo que se você fosse visitar Maomé, né, que foi um dos profetas, né, forte dos muçulmanos, né, islamismo, se for ao túmulo dele, jaz ossos mortais, morreu. Se for ao túmulo de Buda, também jaz ossos mortais. Se for ao túmulo de Allan Kardec, né, um dos, um dos pais dos espiritismos, né, da reencarnação, se for ao túmulo dele, que é lá na França, já ossos mortais de Allan Kardec, morreu. Se for a Padre Cícero, né, que é aqui em Brasil, é aqui no Juazeiro do Norte, né, as pessoas vão lá para fazer a romaria, né, adoração ao Padre Cícero, Juazeiro do Norte.
que vai acontecer? Jaz, ossos mortais de Padre Cícero. Então, esses homens que morreram e já as ossos mortais, né, que foram importantes, né, para a sociedade, para as comunidades religiosas, não tem nenhuma esperança para eles. Mas se a gente for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, aonde está escrito uma placa lá em hebraico, não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, não existe ossos mortais de Jesus, não existe, porque ele ressuscitou, né? Eu posso até ter me equivocado aqui, que colocaram uma placa realmente, mas eu não sei se é realmente hebraico ou grego, mas está lá. Não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo para todo sempre. Amém, irmãos? Continuando, irmãos, vamos para o segundo tópico. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. E é interessante que fez lembrar também de Paulo, né? Quando Paulo vai na Grécia, chega na cidade ali, vê um monte de monumento grande, aquela arquitetura esplêndida, né? De homens e mulheres, ou seja, os deuses gregos, né? Bonito, o deus Apolo, a deusa, né? Artemis e vários deuses ali. Mas de repente, quando Paulo vê um lugar vazio, tinha uma placa lá, ao Deus desconhecido. Oh, Jesus, é maravilhoso, né? Paulo não pensou duas vezes. É aqui que eu vou pregar. Vou pregar sobre esse Deus desconhecido. Tá lá, tá escrito, irmãos, em Atos dos Apóstolos, onde Paulo começa a pregar sobre Jesus, o Deus desconhecido, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. Tenho certeza que Paulo, olha, esses aí, esses monumentos que vocês fizeram à mão, né? Vocês nunca viram esse Deus, mas eu vi. Louvado seja Deus. Eu vi o meu Deus, o Deus desconhecido que vocês colocaram aqui, eu conheço. Ô, glória. Continuando. Ponto 2, ponto 1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte, sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança, né? Jesus avisou tanto para eles, né? Eu não vou poder ler aqui, mas eu gosto de ler. Nós vamos ler Mateus 20. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Mateus 20, onde fala que Jesus avisou várias vezes que ele iria morrer e ia ressuscitar, mas parece que os discípulos não entenderam ou não deram crédito, né? Não quiseram compreender. Mateus 20, versículo 17 ao 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem,
e ao terceiro dia ressuscitará. Não é só aqui não. Mateus 16, 21 também, Marcos capítulo 8, versículo 31, Lucas capítulo 9, versículo 22. Notei tudo aqui, né? Ou seja, Jesus falou mais de uma vez que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então não era para eles estar frustrados, né? Não era. Segundo, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, lhe trouxe paz. Os discípulos alegaram ver Jesus. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos, encheram seus corações de alegria, né? Dá até de imaginar, cabisbaixo, cabeça triste, pensativos. E agora? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos salvar? E Jesus atravessa a parede e fala: Pai seja convosco. Pronto. Chegou o socorro. Chegou o alívio. Chegou a solução, né? Chegou a resposta. Louvado seja Deus. Terceiro, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Estou no terceiro ponto do tópico 2. Aí o apóstolo Paulo refere essa virtude da esperança junto à fé e o amor, que está em 1 Coríntios 13, 13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito Santo. É importante, irmãos, que você está produzindo fruto de alegria em você, ou ainda continua com a cara amarrada, a cara fechada, né? Às vezes não dá nem bom dia, não dá nem a paz do Senhor, né? Parece que tudo é só problema, tudo é só tristeza. Espera aí, irmãos. Nós somos cristãos, temos que produzir alegria, crendo que Jesus é a nossa esperança, né? Nem tudo está perdido, não. Amém? É, assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Amém? Aí eu coloquei um texto aqui que é também bastante importante. Eu gosto de ler. Vocês sabem que eu gosto de ler, né? Quem já me conhece sabe que eu gosto, né? Em Romanos capítulo 5, né? Que fala algo bastante interessante. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, começar do capítulo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha aí. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A nossa esperança não traz confusão. Amém? Romanos capítulo 5, do 2 ao 5. E João 16, 33. Tenho-vos dito isso. Tenho dito isso. Deixo-vos a paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu o mundo, então podemos contar com Ele, confiar nele, buscar sempre a renovação da nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Né? Como eu disse aos irmãos, eu não sei gravar de cor, né, os versículos, mas eu faço questão de nós lermos para a gente não precipitar, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus.
É para você ter dado glória a Deus aí. Continuando, terceiro, a aparição de Jesus. A aparição de Jesus, convicção fortalecida, né? A visita de Jesus na casa. Olha só, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, versículo 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Aí eu pergunto aos irmãos: será que foi só Tomé que teve dúvida, irmãos? Não. Eu já li aqui no início que alguns duvidaram e outros creram, né? Mateus 28, versículo 17. Mas o texto em si, João mostrando para nós que Tomé, mesmo sendo seguidor de Jesus por 3 anos, né, e 40 dias, mesmo que aconteceu, né, viu Jesus sendo crucificado, talvez não estava perto, mas viu de longe, né, a crucificação de Jesus. Talvez nem viu de longe, mas talvez alguém disse, olha, ele morreu assim, 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 né, e agora ele ressuscitado trouxe incerteza. Não, eu quero tocar nas feridas dele. Eu quero tocar do lado dele onde ele foi com uma lança transpassada. Eu quero tocar, eu quero ter certeza. E aí, claro, a gente faz uma aplicação para nós, né? Quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós ficamos com as incertezas da vida, né? Ou seja, às vezes tem sim um pouquinho de Tomé em nossas vidas, né? Assim como um pouquinho de Pedro, né? Que puxou a bainha para cortar a orelha do soldado. Ou seja, tem gente que não leva desaforo para casa, não, né? Eita, irmãos, é muitas lições. O tempo não nos permite, mas eu reforço, né? Reforço esse pensamento que nós temos de, de, de ver que não só os discípulos, não só Tomé, mas todo cristão também tem essas fases, né? Tem essas incertezas e dúvidas que acontecem, né? Mesmo na hora da dificuldade, da dor, não sabe, às vezes, até nem clamar, às vezes é tanta coisa, meu Deus do céu. Então, quando ele tocou, a Bíblia diz que quando ele tocou, ponto 2 que diz assim, fortalecimento da fé. Anteriormente era cético, também agora profere uma linda declaração de fé. Quando tocou nas feridas de Jesus, ele disse o quê? Senhor meu, Deus meu. Ou seja, ele confirma que Jesus é Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? E ao longo da história da igreja encontramos indivíduos que antes eram agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo, como Deus revelado nas Escrituras. Tendo o encontro com o ressurreto, torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Né? É aquilo que muitas das vezes, quando a pessoa não crê em Jesus Cristo, a pessoa se idolatra. Ah, o meu Deus é o meu dinheiro. Ah, o meu Deus é as minhas riquezas, é o meu status, é aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu possuo. É aí que se engana, né? Terceiro, tópico 3, terceiro, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria, convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro.
Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo e para nós também. Amém? Né? Primeira Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 58 em diante, né? Digo, digo um mistério, né? Que nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, num abrir e fechar de olho, né? Ao toque da última trombeta, né? E ele vai desmanchando, né? Vai falando o que vai acontecer com o nosso corpo. O nosso corpo corruptível receberá incorruptível. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade, né? E nós diremos a morte: morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória, né? E, eita glória, é benção, louvado seja Deus. Ou seja, a quarta fase, a última fase, né, do cristão. O cristão ele tem quatro fases, né? A convenção, regeneração, a justificação, né? Aí vem é, perdão, a convenção, né? Que começa quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar, aí começa a, a, a regeneração, né? O Espírito Santo transformando a vida, numa nova criatura. Aí vem a santificação, né? Que é a terceira fase, se desprender do mundo, né? Santo, separado do mundo, né? Separado das coisas que, que lhe faz com que você peque, né? Então, a santificação e a última glorificação, né? Que nós seremos arrebatados e transformados como um corpo glorioso. Amém, meus irmãos? Então, vamos à conclusão. Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno. É diferente do Pai, mas é igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu em seu evangelho, para que possais crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Amém, queridos? Me perdoem, né, se deixei de faltar ou de falar alguma coisa, mas quando a gente vai, para mim é a primeira vez e, e sabe que no YouTube nós temos que priorizar pelo tempo, né? Porque nem todos vão parar para assistir, tomar tempo para assistir, né? Mas que Deus em Cristo vos abençoe e não se esqueça, aqui estudamos sobre o olhar de João, né? Sobre a história de Jesus, sobre a personalidade de Jesus, sobre Jesus, o Filho de Deus, né? João passou para nós tudo aquilo que ele viu e escreveu. E como ele mesmo disse, faltaria muitas páginas para descrever o que Jesus fez, o que ele falou, né? Mas pela inspiração do Espírito Santo na vida dele, ele escreveu só até aqui mesmo, para que hoje nós possamos crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém? E João escreveu para a igreja, para nós, discípulos de Jesus, né? Diferente de Mateus, Mateus escreveu para os judeus. Diferente de Marcos, Marcos escreveu para os cristãos que estavam morando em Roma e, e também no Egito também, porque Marcos escreveu para levar o evangelho
diversas nações. Quem conhece a história de Marcos sabe. E Lucas, nós sabemos que ele escreveu para uma pessoa, Teófilo, né? Que nós vemos isso em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação, né? Lucas escreve o seu evangelho e depois ele escreve o livro de Atos. É o que nós vamos estudar no próximo trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém?